Guarda Armada começa a reorganizar força em 8 divisões para preparar contra possível luta com Rússia e China. Essa notícia é do Stars and Stripes, o jornal americano que fala predominantemente, se não me engano, é só sobre as forças armadas deles. Eles falam aqui que a Guarda Nacional vai mover a maior parte dos seus brigades sobre o comando das 8 divisões. É basicamente o que eu ouvi no noticiário americano, pelo menos o noticiário centro-esquerda até o de direita, é que o helicóptero está passando. O que eu ouvi no noticiário que não é de extrema esquerda americano, que hoje em dia é quase todo noticiário americano é de extrema esquerda, mas enfim, é que Estados Unidos e China já vêm há um tempo se bicando e os Estados Unidos está se preparando para deixar a Guarda Nacional para defender o seu território interno, enquanto o Exército, Marinha e a Aeronáutica lutam no exterior. A gente teve a gente teve o Trump falando que ia tirar 12 mil soldados da Alemanha e reposicionar eles na Itália e na Bélgica, se eu não me engano. Ele diz que é porque a Alemanha não investiu um mínimo em defesa, mas a Itália e o outro país que eu não tenho certeza se é a Bélgica, também não investiram o mínimo, mas eles investiram até menos do que a Alemanha. A gente vê justamente que a Itália e esses outros países estão mais abaixo do que a Alemanha, mais próximos da China, o qual eles dizem que seria o que viria a possível guerra, não contra a Rússia, mas contra a China. Até porque a gente tem também a notícia aqui, confrontos na fronteira entre Índia e China foram um ponto de virada em suas relações, diz o embaixador. Eu falei em outro vídeo, há um tempo atrás, que teve esse confronto, um confronto não tão balístico, mas uma coisa mais medieval, mais rústica, primitiva, que foram confrontos mais com pau e pedra do que com propriamente tiros. Mas a gente sabe, essa reportagem é de junho, 24 de junho, já faz pouco mais de um mês, da CNBC, jornal de esquerda, que a gente sabe que a Índia e a China tiveram um amigo meu gosta de falar que é uma pax armada, né? Eles não está definida a fronteira, porque a China fala que a Índia invadiu o seu território, a Índia fala que a China invadiu o seu território, aí tem aquela fronteira altamente militarizada. E a gente tem a notícia de que o Paquistão fez um tratado, digamos assim, um tratado com a Índia
para a criação de armas bioquímicas que vão contra o tratado internacional que diz que tais armas não devem ser produzidas. A gente tem aqui o Newsweek, que fala que a Índia ganha aliados em confronto contra a China, né? Aqui no vídeo está falando uma coisa que não tem muito a ver, né? Que fala que Trump assina ato a favor de Hong Kong. Mas é justamente a Índia é aliada dos Estados Unidos, então faz até um pouco de sentido, né? Os Estados Unidos trazer suas forças mais para o sul, para ficar mais perto da Índia. Se a guerra entre a Índia e a China vier a escalar, né? Vier a virar uma guerra propriamente dita, os Estados Unidos está mais perto estando na Itália do que estando na Alemanha. E ele deixa o Paquistão justamente entre a Índia e as forças americanas, também podendo ser pego por um ataque pelos dois lados. O que eu entendo é que eles querem a China e o Paquistão querem justamente dividir as forças indianas para que ela tenha que lutar em dois frontes. O que eu entendo, que é dito por especialistas americanos, é que seria isso. Sendo assim, os Estados Unidos colocariam suas tropas na Itália e na Índia para ajudar a Índia a combater os dois frontes, né? As forças no sul da Europa estariam mais próximas ao Paquistão e as forças na Índia mais próximas à China. A gente tem também essa notícia, a notícia sobre o mar do sul da China, né, a Austrália, a gente tem aqui o primeiro-ministro Scott Morrison, primeiro-ministro australiano Scott Morrison, declarou que eu não sou muito bom com a palavra, então realmente para traduzir para o português fica ruim, porque o meu português não é o melhor. O Beijing tem dito que o seu território do Mar do Sul da China é maior do que do que a ONU realmente diz. Né, ele diz, a gente tem até aqui embaixo o mapa, esse daqui é o mapa que a China diz que é o seu Mar do Sul. Né, que ele diz que essa parte aqui, Spratly Islands, fazem parte do seu território, mas a Austrália diz que não faz parte do território marítimo, né, do Mar do Sul da Índia. E é justamente o que o primeiro-ministro australiano diz, que essa alegação de Beijing é ilegal, porque eles estão invadindo o território que não é deles. Né, que essas águas aqui seriam da Malásia e Filipinas aqui. A gente tem até uma coisa que eu acompanho um pouco de notícia da Austrália por 2 canais australianos, uma coisa que a gente não vê muito, que é o líder da oposição australiana, Anthony Albanese, concordando com o primeiro-ministro australiano sobre a posição do Mar do Sul da China. A Austrália precisa... O Anthony Albanese falou a repórteres que a Austrália precisa defender os interesses nacionais. E nós, né, os australianos,
também precisam se levantar e se impor perante as regras internacionais. E a regra internacional do mar provides freedom of navigation, né? Provê liberdade de tráfego naval, o que é crítico para o comércio internacional. Que eles estão falando justamente que a Índia está se apoderando desse espaço. Então, o meu entendimento de que esse espaço aqui era das Filipinas ou da Malásia, pelo que eu entendi ali, está errado. Esse espaço aqui seria espaço internacional, né? Não tem dono. Então, a China estaria se apropriando desse espaço, o que impediria navios de passar por aqui. Porque para eles passarem por aqui, eles estariam passando por território chinês, podendo ser abordados ou até mesmo afundados, como aconteceu um tempo atrás com pequenas embarcações vietnamitas ou malasianas. Eu não sei, eu não tenho certeza qual dos dois agora. Então aí a gente vê também que a Austrália deixando de ser neutra e apoiando a China. A China não, perdão. E apoiando os Estados Unidos nisso. Então aí a gente já vê meio que uma coalizão se fechando, que ali Índia, Austrália, Estados Unidos, a gente sabe que a Inglaterra sempre apoia os Estados Unidos. E pelo outro lado a gente tem a China e o Paquistão, e a gente sabe que a Rússia é provável que apoie a China. A gente sabe que Israel também apoia os Estados Unidos, assim como Cuba apoia a China. Então a gente já consegue ver dois lados aí mais bem definidos. E tensões aumentando, né? Até porque Trump está o tempo inteiro falando da China. Foram fechados consulados americanos na China, fechados consulados chineses dos Estados Unidos. A gente tem aqui a China repudiando o que o primeiro-ministro australiano, o que os líderes australianos, né, porque a oposição também falou sobre isso, a China justamente repudiando o que foi dito, né, porque a gente vê que eles acham que o mar é deles. Aí é uma questão de território mesmo, né? Um lugar que é expandir o seu território, mas para fazer isso ele acaba esbarrando em outras pessoas que estão naquele território, ou que usam aquele território no mínimo. Acho que foi Júlio César que dizia que Roma não pode parar de expandir. Quando a gente tem um local tão amplo que nem a China, com tanta gente, essa frase também se aplica, né? Então a gente vê aí justamente a China querendo se expandir tanto na parte marítima quanto na parte terrestre. A gente viu alguns meses atrás a China enviando o seu único porta-avião para passar perto do Japão. O porta-voz americano repudiou a ação chinesa, né, porque eles estavam invadindo o território marítimo do Japão. Mas aqui eles até falam, né, Austrália, the South China Sea, o mar do sul da China, e a aliança Estados Unidos-Austrália é o subtópico da notícia. O governo da Malásia considera que
A República da China clama que aquela parte marítima faz parte do Mar do Sul da China, com nenhuma base sobre a lei internacional. Desse jeito, o governo da Malásia rejeita inteiramente o conteúdo da nota da República Chinesa. Foi a última nota da Malásia na ONU. Então, a gente começa com um pequeno reorganização das tropas americanas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, junto com várias movimentações de aliados americanos e China e seus aliados, podendo levar a um possível confronto, sem conspiração sobre o vírus que está aí, né, a pandemia. Eu não vou falar disso nesse vídeo, porque seria só mais um assunto, mais um motivo para se ter esse conflito. Mas a gente consegue ver aí um possível conflito se formando, né? Dois lados bem definidos. A gente sabe que o nosso presidente aqui no Brasil, ele apoia os Estados Unidos, mas a China tem os seus braços, seus dedinhos muito bem, suas mãos fechadas em alguns parlamentares no país, né? A gente sabe que a China tem muito poder sobre alguns parlamentares aqui no país. A gente sabe que nossas grandes televisões, grandes operadoras de televisão, pelo menos a maior delas, fez um treinamento na China. Outra das maiores operadoras de televisão aqui no Brasil foi comprada pela China, né? Até tem propagandas chinesas ao longo das suas propagandas. Então, a gente também sabe que o presidente não pode declarar guerra ou entrar em guerra contra um país sem a aprovação do Congresso. O que me dá uma dúvida é justamente se China e Estados Unidos declaram a guerra, e ambas as partes olham para o Brasil e falam: de que lado você está? Né? Eu consigo ver aí nosso presidente declarando apoio a um lado e o Congresso querendo declarar apoio ao outro lado. A gente ter um possível conflito. A gente já sabe que nosso STF autoritário do jeito que vai querer se meter. A esquerda fala que o presidente é autoritário. A gente sabe que o nosso Congresso e o nosso STF é autoritário, diferente do presidente, com o que a gente vê com ações, né, não com narrativa. E a gente vai ter um conflito aí. E o meu maior problema nisso tudo é a esquerda é muito bem organizada nisso, para conflitos pequenos conflitos. E a direita, ela é muito mais no campo de vive e deixe viver. Não me ameace que eu não revidarei. Tem aquela bandeira Get the Flag, né, que é justamente a bandeira
Don't Tread on Me, não me ameace, a bandeira de uma cobra. E a gente tem o símbolo da Antifa, que é um punho esmagando a cobra, que é justamente a representação do eu vou te ameaçar, que é justamente o que a esquerda faz. Então, se o Congresso for para um lado e o presidente for para o outro, a gente vai ter a esquerda. Não é um fato, é o meu pensamento, é uma opinião. A gente vai ter a esquerda se armando e indo para cima, indo para o conflito, e a direita não fazendo nada, né? A direita só se defendendo. O que pode acabar levando o apoio à China, ou o que seria melhor, na minha opinião, a abstenção às duas partes. Eu sou contra a China, mas eu acho que o Brasil não deve se meter na guerra dos outros. Mas eu também entendo por que algumas pessoas da direita dizem que os outros países devem ter essa guerra com a China e a Rússia. Principalmente a China mais do que a Rússia, né? De novo, não é um fato, é só minha opinião. Mas a gente pode estar vendo aí uma possível guerra mundial com Paquistão e China desobedecendo leis internacionais e criando armas bioquímicas. A gente já sabe que a Rússia tem armas nucleares. A gente sabe também que Estados Unidos, Inglaterra têm armas nucleares. Então, vamos torcer pelo melhor para que isso desescale e a gente volte a ficar em baixas ameaças. Mas, pelo visto, não é isso que vai acontecer. Até.